Só que dentro da universidade, isso já falando especificamente do curso de letras, acontece uma briga. Que é uma briga entre a gramática tradicional e a linguística moderna. Eu gosto muito de linguística. Inclusive, eu tive a oportunidade não só de estudar linguística na UFG, mas também na UFRJ. Só que eu tô ciente dessa briga. Você, como que enxerga essa disputa? Eu acho que tinha que haver um casamento. Eu sempre fui favorável à linguística, certo? Mas sempre fui favorável também ao conhecimento gramatical, que é o conhecimento linguístico. Então, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Vou lhe dar um exemplo. Quem é um dos maiores linguistas brasileiros hoje, né? Professor da UNB, Marcos Banha. Polêmico. Certo? Polêmico, mas e muita coisa que ele fala, a gente tem que escutar realmente. Questão do preconceito, né? Inclusive o livro dele sobre preconceito linguístico, eu sugiro que todas as pessoas leiam. Um livro pequeno, fácil de ler, e desmitificam um pouco, né? Essa questão de certo e errado, entendeu? De ficar massacrando a pessoa que de repente não usa a norma culta o tempo todo. Né? Mas o Banho mesmo, né? Ele tem um viés pro lado da linguística, mas os textos que ele escreve são extremamente bem estruturados, extremamente formais, entendeu? Então, quer dizer, como que ele conseguiria isso utilizando apenas aquilo que ele defende? Entendeu? Então, eu acho que tem que ter um contraponto. Por isso que eu adoto a tese de que a gramática não é um fim. Uhum. Entendeu? E ela faz parte dos estudos linguísticos como um meio, até para você compreender melhor. Você falou da questão da fonética, né? Hoje mesmo eu estava comentando em sala de aula, começando falando de noções de fonética, mostrando uma questão do Enem, que cai uma poesia de cordel, cai uma música popular, né? Como caiu Asa Branca já e tal, e aí o examinador fala da linguagem utilizada, né? Aquela linguagem regional e tal, para valorizar a identidade cultural e tudo mais. E ele fala, às vezes no texto tem lá, igual aquele poema, se não me engano, do Oswald de Andrade, né? Querem dizer milho, dizem milho, para melhor, né? Então, fazem telhados. E vão fazendo telhados, né? Aí eu comento com os alunos, falo assim, então, ali, ó, o autor, ele reproduziu em algumas palavras o modo como se fala, né, popularmente e tal, e no caso do vão fazendo telhado dos trabalhadores, do trabalhador braçal, né, que normalmente não tem todo aquele acesso à educação formal. E aí eu falo, e o Enem vai questionar o que ali? Mudanças relativas ali no texto, na escrita, para contemplar o quê? O modo como se fala e valorizar aquilo. E aí, como é que o candidato vai descobrir a resposta com relação às mudanças que ocorreram se ele não tiver uma noção de fonética? Ele pode até responder. Mas se ele tiver noção de fonética, ele vai ver que houve supressão de fonemas, entendeu? Houve a troca de fonemas, né? O corte de palavras. Aí é o que eu brinco na sala. Eu falo, qual de nós aqui fala um verbo hoje no infinitivo com R no final? Não fala. Ninguém. E tá tudo bem. Você escreve sair, mas fala nós vamos sair. Entendeu? Tá tudo bem, mas a gente tem que estar atento ao que o que se fala ser diferente do que se escreve, é porque é uma tendência linguística, vamos dizer assim, uma variação linguística. Mas você tem que ter noção do fenômeno que acontece. Tanto seria mais fácil você responder uma questão do Enem se você conhecesse o fenômeno. Entendeu? Então eu sempre vou bater nessa tecla. Eu acho que gramática e linguística, elas têm que andar juntas. O problema é que em muitos cursos de letras, inclusive, aboliram o ensino de gramática. Sim. Entendeu? E eu já posso falar com orgulho, né? Eu tive o prazer de ser aluno, quando eu fiz letras na UFO, de ser aluno de um dos maiores autores de língua portuguesa para curso de letras, que é o Luiz Carlos Travalha. Nossa. Luiz Carlos Travalha foi meu professor, uma sumidade. Que legal. Entendeu? Então, assim, por que abolir totalmente a gramática? Entendeu? Eu acho que nós temos que ter um norte. E eu sempre falo, a gramática, a gente chamar a norma gramatical, por exemplo, de norma culta, eu acho que é preconceito. Digamos norma padrão, porque ela é modelar. Sim. E é dela que, de alguma forma, surgem todas as outras. Entendeu? Então, eu nunca vou ficar sendo purista em relação à gramática e nunca vou ser 100% linguística. Eu acho que tem que haver um casamento entre as duas ciências, né? Vamos dizer assim.
As duas ciências. E assim, você comentou a respeito das variedades linguísticas e também falou sobre a desconstrução do conceito de certo e errado que o Marcos Banho faz no livro Preconceito Linguístico. O que eu acho que é muito importante, porque principalmente em relação à maneira como a gente fala, a gente tem variações entre classes sociais, entre idade, entre regiões, entre épocas. É muito importante considerar. Mas eu também não abriria mão totalmente da noção do certo e do errado. Claro, hoje existem inúmeros eufemismos, né? Adequado e inadequado. Formal e informal. Formal e informal, que acaba dando na mesma. Mas assim, o que eu vejo às vezes são alunos mesmo, e até mesmo pessoas já formadas, que acreditam que com a validação das variedades linguísticas, está liberado e a gente pode escrever do jeito que quiser. E uma coisa que não acontece, eu até usei isso de exemplo em um vídeo, em que eu estava colocando como um erro quem escreve traz com S, em referência ao verbo trazer, em vez de escrever traz com Z. Isso é um erro, não é um jeito de falar, até porque está no processo da escrita, e não é uma variante de uma determinada classe ou de uma determinada região. Ortografia, acentuação é uma convenção. Ou está de acordo com essa convenção ou não está de acordo. Aí pode estar adequado, inadequado, ou enfim, certo ou errado, né? Sim, sem dúvida. O que a gente faz é trocar a palavra erro, né, por desvio, ou nesse caso falar em erro gramatical. Sim. Entendeu? Para tirar o estigma de que a pessoa que, vamos dizer assim, numa situação utiliza uma variação linguística ou até mesmo um desvio desse, é uma pessoa que não sabe português. A pessoa sabe português, ela fala português. Entendeu? Então, assim, é tirar esse estigma, mas mostrar sempre que a pessoa tem condição de saber mais. Sim. Entendeu? Então, acho que a gente tem que caminhar por esse lado. Antigamente, e hoje o advento da linguística faz o inverso, mas antigamente, os professores eram do certo e errado. Então, quer dizer, era meio que uma coisa meio militar, entendeu? Uma coisa, né? Ah, não, isso aqui tá errado, papapá. Entendeu? Eu acho que tem que ser mais leve nesse sentido. Por outro lado, os estudos de linguística, a evolução da linguística, foi muito mal interpretado por vários professores da nossa área. Muito. Que acham que a gramática não precisa